Olá, concurseiro, concurseira, mais um encontro para falarmos de atualidades. E esse tema talvez seja o que mais representa atualidades. Veja só, nos Estados Unidos, geração Y está mais preocupada com o pé de meia. Olha que interessante isso, concurseira, concurseiro. O mundo evoluiu do ponto de vista de tecnologia, e criou um novo grupo, uma nova forma de fazer as pessoas pensarem, principalmente a população mais jovem. No que se refere a poupar dinheiro, a geração Y começa a se perguntar, por que não? Os mais jovens vêm percebendo que se começarem a poupar mais cedo para a aposentadoria, maior será o pé de meia quando, enfim, quiserem usar esse dinheiro que eles guardaram durante a sua vida. Em consequência, passaram a buscar também novas formas de hábitos para poupar. Vamos fazer o seguinte, eu estou falando, é claro, dos Estados Unidos, mas como eu sempre digo, quando eu pego uma notícia, quanto mais relações eu fizer com ela, significa que eu entendi. Então, eu quero que você faça a seguinte relação. Dá uma olhadinha nos jornais, escute com atenção os noticiários da TV ou mesmo do rádio. Você vai perceber que o Brasil, no Brasil, também está se colocando essa prática. Tem vários especialistas ensinando o brasileiro a poupar, desde coisas básicas. Esses dias eu ouvi uma das notícias que o especialista que ali estava dizendo para que as pessoas colocassem tudo na ponta do lápis, ou pegassem um caderno mesmo e anotassem quanto ela gastou, o quanto ela ganhou, e daí para ver o saldo, se sobraria ou não sobraria dinheiro no final do mês. Ainda ele dava a dica, olha, se você conhece o Excel, coloque isso numa planilha, e assim vai. Dá a impressão que é algo banal, mas no Brasil ainda nós não temos essa prática, e as TVs, rádios, todas as emissoras de TV têm colocado no seu noticiário um especialista para nos ensinarem a poupar. Olha só, esta é uma lição importante a ser levada em conta por uma geração nascida. Essa geração Y temos que considerar que é o grupo de 79 e 91, que entrou na população economicamente ativa justamente em meio à crise financeira que o mundo passou a viver. Esses jovens agora adultos precisam o quê? Arrumar um jeito de prosperar. Prosperar de que forma? Ter a sua casa, seu automóvel, seu emprego com qualidade. E é isso também que a geração Y vem brigando, um emprego com qualidade, não mais aquele emprego que os nossos pais tanto queriam, e até nós temos um pouco desse resquício, passar a vida inteira na mesma empresa, se aposentar na mesma empresa. Hoje até é questionável quando alguém fica muito tempo em um mesmo lugar. Há mais pessoas da geração Y à procura de conselhos sobre como administrar as suas finanças, qual o caminho que elas devem seguir. Está na moda aí uma palavra, qual a carteira que vai me dar mais lucros ao longo do tempo. Olha só esse número, concurseiro, concurseira. 84%, eu vou fazer questão de repetir, 84% dos consultados buscaram assessoria sobre finanças. É um número extremamente considerável, quando 84% do grupo busca assessoria. Então, esse fato que eu disse, que o Brasil tem colocado nos noticiários, na TV, pessoas ensinando, também acontece nos Estados Unidos, pessoas ensinando
como investir, qual o melhor caminho, qual vai dar maior lucro ao longo do prazo. Você vai ver que o pessoal ligado a finanças vai dizer o seguinte: você pode até poupar pouco, mas ao longo do tempo, os chamados juros compostos vão lhe dar um grande rendimento e isso pode mudar a sua poupança. Fique atento a esse fato. Mas uma pergunta que eu faço para você. Falei aqui, citei várias vezes, geração Y. Mas o que é isso? Como funciona a geração Y? Eu quero que você acompanhe essa matéria que ilustra bem o que a gente está falando aqui. Vamos lá. A garotada avança pela porta principal, mas não vem para visitar nem para procurar estágio. São funcionários do primeiro time, qualificados e muito bem pagos. Logo em seguida surge mais um jovem de camiseta, jeitão descolado, tem cara de presidente. Mark Zuckerberg não tá nem aí pra câmera. Ser notícia pra ele é rotina. Aos 26 anos, o fundador e presidente do Facebook é um símbolo de sucesso na geração Y. Além de muito ocupado e bilionário. Mas o que nos trouxe a Palo Alto, na Califórnia, foi uma pergunta. Como é a vida nessa empresa que bota no ar uma rede social na internet com 500 milhão de usuários no mundo? Um lugar em que aos 20 e poucos anos você pode ser diretor e ter a impressão de que tá velho demais. Eu me sinto velha porque eu estou trabalhando aqui há mais de 5 anos. Entrei quando tinha 21, agora tenho 27 e sinto que já tive muitas experiências. A experiente Naomi foi uma das primeiras funcionárias do Facebook e diz que não se lembra de quantas promoções recebeu nessa meia década. Eu tive muitas funções diferentes aqui. Quando comecei era uma empresa muito menor, então eu fazia de tudo, incluindo pedir comida chinesa, limpar o escritório, vendas, marketing, relações públicas. Marketing, PR. Apenas um ano depois, ela virou gerente, mas ainda não era o bastante. Eu estava mais interessada em ser diretora de produto. Eu adoro trabalhar com os engenheiros, eu gosto de estar realmente envolvida em construir alguma coisa. E quando me tornei diretora, foi como conseguir o emprego dos sonhos. É uma empresa criada e comandada pela geração Y. E até por isso, a palavra comando nem faz muito sentido aqui dentro. Os setores são organizados em times. E a hierarquia, bom, será que alguém aqui está preocupado com hierarquia? Lembram da chegada do presidente? Pois é, o engenheiro brasileiro Rodrigo Schmidt estava aqui andando com esse skate ultramoderno e achou aquela cena a mais normal do mundo. A gente tem livre acesso para conversar com quem quer que seja na empresa, com os diferentes times, inclusive com o presidente da empresa. Todo mundo tem uma voz na hora de criar um novo produto, na hora de adicionar um novo recurso no site. Todo mundo tem a voz. Numa empresa onde se é estimulado a ser criativo o tempo todo, ninguém bate ponto. Eles querem trabalhar com prazer a qualquer hora do dia ou da noite, pensando sempre em resultados. Você adquire uma responsabilidade maior, você se sente... você tem mais autonomia em cima do que você está fazendo. O engenheiro que hoje ajuda a desenvolver as ferramentas do Facebook saiu da cidade portuária de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Foi estudar em Campinas, no interior de São Paulo, fez doutorado na Suíça e há 2 anos trabalha aqui na Califórnia. Considerando a idade, 32 anos, Rodrigo é oficialmente da geração X. Aquela turma, como eu, que era adolescente nos anos 80. Mas conversando com ele, você não tem dúvida de que o DNA desse engenheiro é totalmente geração Y. Da turma que hoje anda pela casa dos 20 anos. Mas afinal, o que X e Y significam para ele? Possivelmente nomes que eu daria para variáveis no programa. Para uma geração acostumada com coisas multitarefa, tipo falar no celular e trabalhar e andar na rua ao mesmo tempo, isso aqui é uma coisa normal. Dentro da empresa eles acreditam que jogar é uma coisa que se faz ao mesmo tempo que se trabalha.
Além dessa matéria muito interessante que demonstra como é a geração Y, que você acabou de ver, o jornal Valor sempre tem publicado matérias sobre isso, e a revista Galileu fez uma longa reportagem para explicar o que é a geração Y. Segundo a própria revista, abre aspas, eles foram acusados de tudo, distraídos, superficiais e até egoístas, mas se preocupam com o ambiente, têm fortes valores morais e estão prontos para mudar o mundo. É certo que toda geração nova, ou a geração que surge, vem com novas ideias para mudar o planeta. A base dessa rapaziada, desses meninos e meninas que estão aí, são 20 e poucos anos. Acredita-se que esse grupo que está aos poucos provocando uma revolução silenciosa, sem as bandeiras do estardalhaço lá da geração dos anos 60 e 70, mas com a mesma força poderosa de mudança. Eles sabem que as normas do passado não funcionam no mundo de hoje e precisa de uma nova interpretação. Fazendo uma leitura rápida aí, voltando no tempo dos líderes do passado, Che, Fidel, Prestes, algumas coisas dessas pessoas ficaram, outras passaram e alguns da geração Y até usam uma camiseta, por exemplo, com o rosto do Che ou do Fidel ou mesmo do Prestes e às vezes nem sabem o personagem que ali está representado e não por ignorância. Não é esse o fato, e sim porque existem outros objetivos, outras conquistas e com um caminho diferente do que foi apresentado lá nos anos 70 e 80. Concurseiro, concurseira, especialistas dizem que este grupo quer dar um novo sentido à vida e rápido, enquanto fazem inúmeras outras coisas ao mesmo tempo. O interessante é essa leitura, né, de especialistas do passado que querem analisar o grupo atual. Não sei se eles estão certos, mas vale a pena ficar atento em relação a isso. Então, olha só, folgados, distraídos, superficiais e insubordinados são outros adjetivos menos simpáticos para classificar os nascidos entre 1978 e 1990. Esse grupo foi concebido, interessante isso, tá? Na era digital, democrática, depois daquela questão da ruptura da família tradicional, quando já vinham caindo inúmeros governos ditatoriais. Isso tudo dá uma outra visão de mundo. Lembre-se que existe uma diferença grande entre ser alfabetizado, ainda na época do caderno, do livro, quando você pega um tablet que você consegue dar o efeito de pinça. Só para ilustrar isso para você, já dei revista para criança com 5, 6 anos e ele pega a revista sobre o desenho e faz o efeito de pinça achando que está brincando com um tablet. Imagine este grupo que está aí, da geração Y, que foi alfabetizada, porque a maioria de nós começou com o caderno, com o lápis e assim por diante. Então, não é banal isso que eu estou argumentando com você. A banca pode sim ficar atento a este fato. Concurseira, concurseiro. Para provocá-lo, eu quero fazer uma pergunta. A qual geração você pertence? Tá certo? Em qual geração você está incluído? Lembrando que não é a idade cronológica que vai me pôr nessa ou naquela geração. Vamos ver agora, então, em tese, como que se você classifica cada uma das gerações. Olha só, os tradicionais são aqueles nascidos até 1945, aí o chamado pós-guerra. Outra geração interessante são os baby boomers. E são classificados entre 1946 e 1964. A geração X
é aquela que se enquadra entre 1965 e 1977. E a geração Y, que é a partir do ano de 1978. Interessante você conseguir fazer essa separação e quero dizer o seguinte, não é a idade cronológica, porque existem pessoas que nasceram antes da geração Y, mas conseguiu se adaptar muito bem à inovação tecnológica e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e quando você olha para as suas atitudes parece um garoto de 20 anos. Voltemos agora à questão financeira, a qual eu iniciei a fala. Veja só que interessante isso, o jornal O Valor disse o seguinte, essa geração se depara com a seguinte situação, para manter um padrão de vida similar na aposentadoria, vai precisar economizar de 15% a 20% de sua renda anual para os próximos 25 anos, ou melhor, a partir dos 25 anos e por toda a sua vida de trabalho. 15% a 20% de sua renda a partir dos 25 anos. Não é pouca coisa que deve ser economizado. O brasileiro não tem esse costume. Será que isso vai chegar a nós? Veja outros dados importantes aqui, concurseiro e concurseira. A contribuição média é de 4% dos atuais salários que as pessoas recebem. Mesmo com esta pouca economia, eles podem ir muito longe. Isso porque se um investidor começa a poupar ainda jovem e desde que se mantém empregado, os juros compostos podem se tornar, mesmo que pequenos no início, ao longo do tempo, grandes somas. Isso eu tinha falado anteriormente, mas vale a pena repetir. Veja só esses dados como são extremamente interessantes para a análise. Imagine, você com 25 anos, ok? Ganhando 45 mil por ano. Se você contribuir com apenas 4% do seu salário, quando você atingir 50 anos, você vai ter economizado mais ou menos 160 mil. Olha só esse número, 160 mil. Mas se você esperar mais 15 anos, for para 65, segundo as contas, você vai chegar a 564 mil aproximadamente. Olha o salto que dá em apenas 15 anos. E é em busca disso que a geração Y está procurando. Porque eles sabem também que eles têm uma perspectiva de vida muito maior, um tema que nós já tratamos aqui também, que a população está vivendo cada vez mais. Concurseiro, concurseira. Encerro essa aula agora dizendo que esse tema voltará à tona, não tenho dúvida que talvez precise até regressar com ele para tratar de uma forma ainda mais ampla. Mas me despeço desejando a você, é claro, ótimos estudos e uma ótima prova. Até mais.